Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui. E hoje a gente vai falar de uma série que eu tô gostando muito, que é Deadly Class. O final não deu certo, mas vamos lá! A gente vai falar sobre Deadly Class no vídeo de hoje, então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha nesse vídeo e vamos falar de Deadly Class. No começo do ano, quando a série estreou lá nos Estados Unidos, eu fiz um vídeo, das minhas primeiras impressões da série, que tinham sido muitíssimo positivas. Eu vou deixar o vídeo aqui, lisinho, pra vocês conferirem esse vídeo. Mas, finalmente Deadly Class chegou aqui no Brasil através do Globoplay, que é o streaming da Globo. Eles estão com um catálogo muito interessante, inclusive. Então, no vídeo de hoje, a gente vai comentar um pouquinho sobre toda a primeira temporada, o que eu achei, como ela foi, como ela funcionou aí durante os episódios. Este vídeo vai ter spoilers de Deadly Class, então se você não quer tomar spoiler, recomendo que você não assista esse vídeo agora, pode assistir o de primeiras impressões que não tem spoiler. Então, só pra quem tá perdido, Deadly Class vai contar a história de uma escola, que é King's Dominion, que é uma escola feita para assassinos, para jovens assassinos, para criar jovens assassinos. E o nosso personagem principal, que é o Marcus, ele é um garoto que perdeu tudo, ele vivia num abrigo de jovens órfãos, e aí depois de uma tragédia horrível que aconteceu nesse abrigo, ele foi, convidado ali para participar da escola, do King's Dominion. Ele começa a fazer as aulas e lá a gente vai ter aulas de como se tornar um assassino, de como mexer com determinadas armas, espadas, porretes, de como entrar numa sala sem ser notado, e várias coisas assim. Eu acho que a temática dessa primeira temporada é bastante sobre as gangues que existem na escola, porque são gangues que são moldadas a partir do que já existe, em questão de assassinos aí pelo mundo. Então a gente tem a gangue de assassinos japoneses, que é a gangue da Yakuza, a gente tem a gangue dos latinos, a gente tem a gangue dos negros, então as coisas vão se dividindo mais assim, e aí isso vai causando ali na escola. E todas essas pessoas que estão nessas gangues são alunos que têm legados, ou seja, são alunos que os pais já são assassinos renomados e são pessoas já mais populares, Então, assim, é bem um conceito distorcido do que a gente tem na vida real, de pessoas que vão pra faculdade, principalmente lá nos Estados Unidos, nessas faculdades super Ivy League, então Harvard, Princeton, esse tipo de coisa. Então, isso acontece também, em Deadly Class, e o Marcus e alguns outros alunos, eles são ratos, Eles são os alunos que não têm legado, então eles são os alunos que ficam excluídos de todas as gangues e são os alunos que têm menos chance de conseguir vencer na vida, porque eles não têm gangue, eles não têm backup, na escola, eles não têm quem ajude eles e eles acabam sofrendo bastante na mão desses outros alunos que têm as suas gangues. Então eu acho que a série já trata bastante sobre isso, A gente vê isso sendo bastante explorado, inclusive essa questão de meritocracia, de você merecer ou não merecer estar lá, A gente tem um determinado momento onde um dos professores do Marcus fala com o Wong que ele acha meio injusto, porque os ratos, esses alunos que não têm gangue, eles já têm 50% de chance de falharem, porque a escola faz com que eles falhem, E eu acho que isso dá pra fazer um paralelo bem interessante com o que a gente tem na vida real, em relação a escolas públicas, em relação a cotas, em relação a várias coisas. Que eles meio que acham que eles estão ajudando esses alunos a terem uma chance na vida, mas na verdade eles só estão colocando eles num lugar onde eles já têm muitos motivos pra falharem, Então eu acho que isso foi uma das coisas bem interessantes que a gente teve nessa primeira temporada. A série é extremamente violenta, eu gostei bastante disso, porque eu gosto bastante de coisas violentas, Mas ao mesmo tempo, obviamente, a gente vai ter aquela coisa mais romance adolescente, então a gente vai ter o Marcus num triângulo amoroso com a Saia, que é interpretada pela Lana Condor, e com a Maria, As duas, elas vão meio que gostar do mesmo garoto e elas são amigas, então a gente vai ver essa coisa dessa disputa de homens, Eu acho que isso foi a única coisa que eu fiquei um pouquinho incomodada, porque no final ficou muito, muito forte essa rixa entre as duas por causa do Marcus, Eu entendo que, enfim, isso fazia parte da história, fazia sentido para desenvolver o que acontecia na história, Porque no final das contas isso é bem crucial para os acontecimentos e a forma com que eles acontecem, mas quando a gente viu elas mais, tipo assim, a gente não vai brigar por causa de homem e tal, eu acho que essa vibe tava mais legal pras duas do que a vibe do final, onde uma tava meio que puxando o tapete debaixo da outra pelo simples fato do Marcus estar fazendo merda, entendeu? E, tipo, estar em dúvida entre as duas, e estar com a Maria, quando na verdade ele gosta da Saia. Então, homens sendo homens,
né? Então eu acho que essa foi a única coisa que eu não gostei tanto assim. De resto, a gente tem personagens muito bem explorados, a gente conhece o passado de muitos dos personagens em flashbacks que são feitos no estilo dos quadrinhos, porque Deadly Class é baseado em um quadrinho. E aí a gente vai conhecer todas as histórias diferentes que levaram todas aquelas pessoas a chegarem ali. A gente vai explorar abuso, violência doméstica, né? A gente vai explorar várias outras coisas nessas questões. A gente tem personagens extremamente bem desenvolvidos. A gente tem o Willy, por exemplo, que é um cara que estuda numa escola de assassinos, é um cara que tem um legado, mas é um cara que é pacifista e ele se recusa a matar pessoas. Eu acho que ele tinha um plot bem interessante. No final da temporada, por conta dos acontecimentos, ele ficou deixado bem de lado, né? E a gente tem o vilão da temporada que vai evoluindo com o passar do tempo. Então, primeiro a gente acha que o vilão vai ser o Chico, que é o namorado da Maria e é o líder da gangue, né, dos latinos. E o Chico, ele não gosta do Marcos, obviamente. E aí a gente vai ver essa rixa dos dois, né, que vai culminar num episódio de Vegas, que acho que é um dos episódios mais legais que tem, é um episódio muito louco, eles usam muitas drogas, eles ficam piradaços, e é muito legal esse episódio, e culmina, né, com a morte do Chico, e é aí que a gente vai conhecer o verdadeiro vilão da história, que na verdade é o Fuckface, né, que é o cara de merda, que é o cara que estava no abrigo com o Marcos, e que ficou com metade da cara derretida por causa da bomba que o Marcos explodiu lá, e ele foi o responsável por matar todos os jovens e todos os adultos que tinham lá, que é uma coisa que na verdade acabou caindo nas costas do Marcos. O Fuckface é um vilão muito interessante, ele é malvado de um jeito grotesco, ele faz coisas muito grotescas, ele é uma pessoa sem humanidade, né? O próprio Marcos fala bastante disso durante a temporada. E a gente vai ver naquela casa que ele sequestra os pais do Shabnam, que é o cara que é o roommate do Marcos na escola, né? Eu só senti falta de entender um pouco mais a história do Shabnam, porque ele gravou os diálogos do Marcos com a Maria, ele tava meio que espionando o Marcos, mas no final fica meio sem encerramento essa história toda dele, então eu senti um pouco mais de falta disso, mas de uma forma geral a gente tem um desenvolvimento de todos os personagens, inclusive do Billy, que eu acho que é um dos meus personagens favoritos. No começo eu achava ele meio exagerado, meio over, mas com o passar dos episódios a gente vai descobrindo mais sobre o passado dele, a gente vai descobrindo mais sobre a família dele, e ele se torna um personagem extremamente interessante. Ele é um dos amigos mais sinceros, mais leais que o Marcos tem. É um cara que topa qualquer coisa junto com o Marcos, e o Marcos topa qualquer coisa junto com ele também. Então eu acho que isso é uma das coisas mais legais. Eu fiquei muito triste no final porque o Lex morre. Gente, eu fiquei, assim, devastada com isso, porque eu tava começando a gostar dele. No começo eu tava um pouco mixed feelings. A gente teve o pai do Chico voltando, né, e pronto para se vingar de quem matou o filho dele, porque no final das contas eles tentaram inventar várias histórias e várias coisas, e quem matou, e aí no final o Marcos e a Maria são pegos com a cabeça do Chico debaixo do braço, literalmente, depois de derrotar o Fuckface, né, então eu acho que eles deixaram um mega gancho para uma próxima temporada. A Saya foi embora, né? E o Mestre Lin, que é interpretado pelo Benedict Wong, teve um plot que ficou um pouco... Eu acho que ficou um pouco fora da história principal deles, né? A gente vê um momento onde tá tudo bem conectado, de repente as coisas se desconectam quase que completamente, né? É claro que ainda assim a atitude da Saya de desistir de ajudar o Lin e ajudar o Marcos afetou tudo que aconteceu com ele, porque ele perdeu a mulher, perdeu a filha no final, né? Não vai ficar feliz com a Saya, que é meio que a protegida dele, mas eu acho que ficou um pouco afastado, né? A gente tem toda a história da família dele, de que as mulheres são levadas pra fazer parte lá da ordem, elas são treinadas pra serem assassinas e não sei das quantas, mas a gente percebe que o Lin, apesar de ter essa escola de super assassinos e tal, ele é uma pessoa que tenta se manter muito centrada nos objetivos, né? Nas coisas que ele quer fazer e em quem merece morrer e quem não merece, né? Eu acho que eles falam bastante sobre isso, sobre essa coisa de quem faz coisas ruins, quem é uma pessoa ruim e merece morrer e quem não é. E aí ele até mostra isso pro Marcos em determinado momento, quando o Marcos mata a primeira pessoa na série, né? Lá com ele, lá no primeiro episódio. Então a gente vai ver a transformação do Marcos, que é uma pessoa que até então não tinha matado ninguém, a uma pessoa que meio que por acaso faz as coisas, e dos outros colegas dele que são de fato treinados, que estão prontos pra fazer as coisas. De uma forma geral, a primeira temporada me agradou muito, eu me diverti muito. São 10 episódios
muito divertidos. Eu acho que a série tem um humor muito peculiar e muito específico, que não sei se agrada a todos, mas me agradou muito. A gente tem a cena no final que o Marcos se caga inteiro. É uma coisa, é bem sujo mesmo, mas de uma forma geral eu gostei bastante. Eu acho que eles misturam muito ação com esse humor ácido, com essa história que é muito interessante, com o passado dos personagens, que também é muito interessante. Eu acho que um dos meus episódios favoritos é o episódio em que eles ficam presos na escola, e aí aparecem os assassinos que estão atrás da saia, tentando matar todo mundo. Esse episódio tem algumas cenas de luta incríveis, principalmente a cena final, na lanchonete ali que esconde a escola. Eu gostaria de ter visto mais da escola também, mais das aulas, né, e coisas desse tipo, porque eu acho que a gente acabou não desenvolvendo tanto isso, né? Óbvio que a gente tinha muitas outras coisas pra explorar e as aulas ficaram bem pontuais ali, né? Mas tudo que a gente viu das aulas foi muito legal, das lições que eles tiveram, das lutas que eles tiveram que fazer na aula. Então eu acho que Deadly Class foi uma ótima estreia, uma ótima primeira temporada. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da série, se vocês gostaram e quem é o personagem favorito de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!